Vamos voltar à redação móvel da Rede Globo, pilotada pelo Fred Ferreira, na QE 7 do Guarão. Fred. Olá, Alexandre. Copilotada também pelo Marcos Tavares e o Carlos Bueno, que estão aqui comigo também. O trânsito aqui, nós estamos aqui no centro comercial do Guaraú e como tem muitos bancos, lotéricas, enfim, lojas e escritórios, o estacionamento já está lotado. Mas o trânsito aqui no Guará flui com tranquilidade. Mas essa situação pode ficar complicada nos próximos anos por causa do PDOT, que cria 6 novas quadras aqui no Guará. Os moradores já estão preocupados com os engarrafamentos que hoje já são constantes nas saídas da cidade. Dentro do Guará, o trânsito flui, seja no 1 ou no 2, há poucas retenções pela manhã. Mas é só chegar nas 2 saídas da cidade para perceber a mudança. Na IPTG, carros quase parados e na IPGU, os veículos andam lentamente. A gente acaba tendo que sair mais cedo de casa e eu gasto mais ou menos 1 hora para chegar no trabalho todo dia. Você já é estressado no trabalho, não te estressa no trânsito, só para chegar no trabalho. Você descendo para cá é parado, você pegando pelo outro lado de cima também é parado. Então, por onde você tenta sair aqui, dependendo da urgência aqui, você não sai não. A dor de cabeça, principalmente na IPTG, quando a gente vem no sentido Taguatinga, Plano Piloto. Tem motorista que prefere deixar o carro no estacionamento da Feira do Guará e ir de metrô. Já os passageiros de ônibus reclamam da demora, da superlotação nos horários de grande movimento e do desrespeito de motoristas. Nunca acha assento, né? E a questão também dos ônibus que não param, eles não andam na lateral da parada, né? E é sempre lotado, você nunca consegue um espaço, como é que é? Quase sempre lotado, né? Especialmente nesse horário das 7h30, né, 8 horas. É muito cheio. E ainda esse que vai para a rodoviária, ele demora muito para passar. E o número de moradores deve aumentar. A cidade vai ter novas quadras, as QEs 48, 50, 52, 54, 56 e 58. Elas estão no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT. As obras de pavimentação asfáltica, meio-fio e drenagem pluvial já começaram. Já tem muita quadra, né? E o tumulto de carro está assim insuportável. A estrutura da cidade não vai suportar essa quantidade de moradores. Prédios estão sendo construídos aí de 20 andares. E isso, o trânsito da cidade vai ficar pior do que já é. A insegurança, não tem segurança para a população que está aqui hoje. Você imagina quando isso aqui tiver todos esses setores criados. Imagine 6 novas quadras e ainda um setor habitacional em frente à Épia. Imagine como ficará o trânsito no Guará nos próximos anos. Com o PDOT, virá também um planejamento para a cidade? Pois é, para comentar esse aspecto, nós chamamos o diretor técnico da Terra Cap, Luiz Antônio Reis. Boa tarde. Boa tarde. A grande pergunta é, não é veia demais para artéria de menos? Não vai aumentar o congestionamento? Esse é a primeira impressão que a gente tem, Alexandre. E o que a pessoa agora vai ter condição de entender do PDOT é que esse plano é um plano diferente do que se teve aqui para trás. Nós temos hoje um plano em que, primeiro, ele está assentado sobre um tripé, que é a área habitacional, a área de mobilidade, ou seja, a área de transporte e a área de economia, de emprego. Isso tudo sobre um tapete, vamos dizer, de condições ambientais que estão previstas no plano, que são previstas na legislação brasileira. Então, o que é importante a gente entender é que essas áreas, esses eixos que o plano considerou fundamentais no desenvolvimento, os eixos de transporte, eles, quando são adensados, eles já estão sendo previstos, esse adensamento que acontece ao longo de muitos anos, em função dos investimentos que estão sendo feitos. Então, mas desculpe interrompê-lo, mas o adensamento já existe hoje. Imagina com mais 6 novas quadras, como é que vai ficar isso? Não, aí eu discordo de você. Hoje Brasília é uma cidade que foi espalhada. Hoje nós temos um território... O senhor discorda que hoje não exista um adensamento, não exista um excesso de carros, não existe um inferno para se sair do Guará e se chegar até o Plano Piloto? Não, sem dúvida. O Guará tem um problema de sistema viário. A densidade do Guará não é uma densidade grande comparada com qualquer outra cidade do mundo. Então, nós temos uma situação que adensar áreas urbanas já consolidadas, que têm infraestrutura e que têm condição, como o metrô, como a Épia, que está passando por um processo de obra no Brasil integrada, a EPTG, que começa a obra, o governador lançou agora semana passada
as obras da IPTG. Isso tudo dentro de um plano integrado de constituição de artérias e de vias de circulação, isso traz a cidade para um outro rumo, um rumo de planejamento e de organização. Agora, deixa eu interrompê-lo só um instantinho. Como no Guará e em outros lugares, o plano de ordenamento territorial prevê a criação de novas áreas. Eu chamo o senhor para ver agora o que foi sancionado pelo governador Arruda no último sábado. Dos 330 artigos do plano diretor, 56 foram vetados. Estão fora do PDOT emendas parlamentares que ampliavam a altura de prédios. A construção de um bairro exclusivo para servidores da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas também foi retirada. A permanência dos 77 chacareiros no Parque do Guará foi vetada. 29 setores habitacionais foram criados, entre eles o Catetinho, Meireles em Santa Maria, o Mangueiral, Crixá e o Nacional em São Sebastião, Dom Bosco no Lago Sul, o Jockey Clube próximo ao Vicente Pires e Noroeste. O plano diretor é o primeiro passo para legalizar áreas invadidas, mas ainda é preciso projeto urbanístico e o licenciamento ambiental, né? Só depois disso que os ocupantes vão poder cobrar melhorias do governo. Pois é, a questão é que essa parceria depende do GDF e do IBAMA, essa parceria é fundamental. E o que se viu do lado da superintendente do IBAMA foram 2 críticas à sanção do último sábado. A gente tem áreas que têm dificuldades com legislações distritais que são incoerentes, incompatíveis. Eu vou citar 2 exemplos, por exemplo, da área JK, que diz respeito a 30% quase do pôr do sol e sol nascente, né, que é Bordas da Ceilândia, e que dificulta a emissão da licença ambiental, seja IBAMA, seja IBRAM, seja qualquer que seja. Eu faço novamente esse apelo. A gente tem que rapidamente reconstituir os canais de diálogo. O PDOT está aí, não está resolvido, é apenas uma liminar. Novamente, eu volto a dizer, me preocupa porque ele expressa uma